Tem um aspecto da ressurreição de Cristo que chama a atenção de muitas pessoas e que pode parecer um pouco confuso, que é o fato de que algumas pessoas que se encontravam com ele pareciam não reconhecê-lo, quase como ele fosse uma outra pessoa. Em concreto, nos evangelhos, são 3 passagens em que a gente vê isso acontecer. Uma está no evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que estavam voltando de Jerusalém em direção a Emaús e que se encontram com Jesus e têm como seus olhos fechados, não o reconhecem. Jesus já ressuscitado. Estão tristes por tudo aquilo que acontecera, que pensavam que Jesus fosse, diziam eles, o Salvador, mas ele morreu e não aconteceu nada, ou eles achavam que não tinha acontecido nada, e Jesus depois se revela a eles como o Senhor partindo o pão. Outra passagem é o encontro de Jesus ressuscitado com Maria Madalena, que está no capítulo 20 do Evangelho de São João, versículos 11 a 18. Maria Madalena está no sepulcro já vazio, angustiada, chorando porque o seu Senhor, a quem ela tanto amava, tinha desaparecido. E eis que Jesus se apresenta a ela e ela não o reconhece, chega a achar que ele era o jardineiro e pergunta aonde esse jardineiro poderia ter colocado o corpo do seu Senhor amado. E por fim, a outra passagem se encontra também no Evangelho de São João, no capítulo 21, último capítulo do Evangelho de São João, que é a passagem da pesca milagrosa, em que está Pedro e os demais apóstolos fazendo uma pesca sem muito êxito, e eis que Jesus aparece e eles não reconhecem no início. É João que percebe que é o Senhor, diz, é o Senhor, que Pedro se lança ao mar, né, para poder reencontrar-se com aquele que ele tanto amava e que, no momento de fraqueza, havia negado 3 vezes antes da morte de Jesus. O que significa isso exatamente? Por um lado, como bem lembra o Papa Bento XVI na sua obra Jesus de Nazaré, no volume 2, falando da ressurreição de Jesus especificamente, diz que essa realidade de que não o reconhecessem, mas ao mesmo tempo depois acabavam reconhecendo, era uma forma de dizer que Jesus tinha voltado verdadeiramente à vida em corpo, porque em umas passagens vai dizer, por exemplo, a Tomé que tocasse nas suas chagas, ou seja, era um corpo físico, mas ao mesmo tempo não era um corpo idêntico àquele que ele tinha antes, ou seja, ele não voltou para a mesma vida, mas para uma vida gloriosa. Ou seja, existe uma continuidade, uma identidade entre o corpo de Jesus antes da morte e o corpo glorioso, mas existe também uma descontinuidade, uma realidade transformada, gloriosa. Mas também tem um sentido espiritual, que é muito interessante e talvez convenha que a gente reflita um pouquinho, né? Nessas 3 passagens. A primeira delas, dos discípulos de Emaús, é interessante que quando Jesus se apresenta ao longo da estrada, no caminho, na peregrinação daqueles 2 homens, ele começa a explicar as escrituras que aqueles homens não tinham compreendido. E depois senta-se à mesa e parte o pão, num gesto que claramente evocava a Eucaristia, a celebração da missa. E o que a gente faz na missa, se não ler a palavra de Deus, para entendê-la como algo que nos fala de Jesus, seja no Antigo Testamento como um anúncio, uma profecia, o Novo Testamento como a realização daquilo que tinha sido prometido em Jesus como nosso Salvador, e no partir o pão, que representa essa realidade da presença real de Cristo no seu corpo e no seu sangue. É ali que eu encontro Jesus. E como os discípulos de Emaús, a cada dia eu posso me encontrar com o Senhor ressuscitado, que às vezes eu posso não estar percebendo, mas na Eucaristia eu verdadeiramente o encontro. Depois, Maria Madalena. Ela
que reconhece Jesus quando Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela então responde, Rabuni, que significa mestre. É o encontro do amor. Se no primeiro caso é na Eucaristia, através da fé, em que Jesus se apresenta aos discípulos de Emaús, a Maria Madalena é pelo amor. Porque se Deus é amor e Jesus é Deus feito homem, é no amor, nessa relação de entrega, nesse deixar-se amar por Deus para que eu possa amá-lo de volta, que eu vou perceber que Deus está comigo, que Jesus está comigo ressuscitado como Senhor na minha vida. E por fim, a pesca milagrosa. É a segunda pesca milagrosa, porque o Evangelho de São Lucas já nos falava no início de tudo, quando Jesus se apresenta como alguém que ainda os apóstolos não conheciam bem, e eles realizam uma pesca milagrosa, e essa pesca se repete agora com Jesus ressuscitado. É a memória. E aqui também é o modo da gente encontrar a presença de Jesus ressuscitado na nossa vida, fazendo memória na nossa existência, na nossa história pessoal, de todas as vezes em que Deus se fez presente, naqueles toques, quase que Deus realmente tocou na minha vida, e cada um de nós se fecha um pouco os olhos e começa a se lembrar, vai ver que houve momentos em que Deus realmente se manifestou de forma muito forte. E é fazendo memória desses momentos, momentos que eu transformo em tesouro na minha existência, é que eu vou me lembrar que aquilo que aconteceu no passado, hoje também continua acontecendo. Porque aquela promessa que Jesus fez antes de subir aos céus, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, se realiza necessariamente. E que possa então o Espírito Santo abrir os nossos olhos, os nossos corações, a nossa mente, para que percebamos que o Senhor ressuscitado está no meio de nós e que Ele abençoe a todos.